E a conclusão que ele chegou com toda essa pesquisa que ele fez, com todas as experiências que ele fez, é que pelo menos 3 raças de alienígenas estão monitorando a nossa vida aqui na Terra. Só lembrei que eu tinha que falar isso, nada a ver. Eu sou Carol Capel, a sua abduzida favorita, e no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês a história de Bob Jean. Não é Bob Dylan, tá? Que é inclusive uma das histórias mais impressionantes que eu tenho ouvido nos últimos tempos. Se bem que a gente já tá aqui num nível que a gente já não sabe mais o que impressiona. Eu acho que nada mais. Geralmente isso é uma tendência, tá? Acontece com muitos ex-generais, ex-soldados, todas essas patentes, tanto da aeronáutica, quanto da marinha, quanto do exército americano. O que acontece com esse povo? Esse povo, eles passam por várias coisas assim muito da bizarra. E aí, eles passam a vida inteira tendo medo de falar o que eles viram e o que eles viveram, porque quem tem cu tem medo, né? Essa é a máxima. Porém, gente, quando eles vão ficando velhinho e eles sabem que eles vão morrer, tipo assim, eu vou morrer de qualquer jeito, porque eu já tô velha, já vivi minha vida inteira. Não é o que eu vou falar que vai fazer diferença. Esses caras não aguentam, eles querem contar para a humanidade aquilo que eles viram. Então é mais uma prova de que o que esses caras estão falando é real. Porque eles sofrem tanta ameaça que eles só têm coragem de contar o que eles viveram quando eles estão no fim da vida. O assunto é tenso de verdade, mas antes eu queria dar 2 recadinhos para vocês. O primeiro é que vocês, se vocês ainda não sabem, nós temos um podcast, eu e a Moriá, se inscrevam lá no Quinta Dimensão Cast. É bem legal, a gente dá pra ouvir enquanto lava a louça e tal, são assuntos da quinta dimensão. E o outro recado é que eu tô fazendo lives de games lá no site roxo, então é só me seguir por lá. O usuário tá aparecendo aqui em cima, ou aqui em cima, então quem já costuma assistir coisas lá na Twitch e já tem conta lá, é só me seguir por lá também. E tudo de graça, viu gente? Você não paga nada. Quem é membro do Amazon Prime também pode se inscrever por lá pelo próprio Amazon Prime, é da hora. Sério, pra você assistir lives assim. E eu vou fazer lives também conversando com vocês e trocando ideias sobre esses assuntos que eu faço aqui no canal. Então não vai ser só games, tá? Muita gente do planeta, inclusive eu também gosto de sair assim na janela e fazer observação de OVNI em locais bem escuros e tal. Todo esse material, ele serve de uma certa forma de material de pesquisa para muitos ufólogos, né? Existem pessoas que dedicam a vida inteira à pesquisa desses avistamentos dos OVNIs. Cada vez mais, à medida que o tempo vai passando, as pessoas estão tendo comprovações de que esses fenômenos são reais justamente por causa do trabalho dessas pessoas que se empenham na observação desses objetos. E os seres humanos cada vez mais interessados em tecnologia alienígena, e não é para menos, né, gente? Vamos combinar que o que eles têm a nos oferecer é algo que a gente nunca nem imaginou. A gente não sabe nem o que a gente está buscando quando o assunto é tecnologia alienígena. Aí a gente pensa assim, tá, então são seres humanos explorando tecnologia alienígena. Mas e se eu disser para vocês que é o contrário? É a tecnologia alienígena explorando os seres humanos. Eles usam a tecnologia deles para fazer sabe-se lá o que com a gente. Isso já acontece, gente, desde que o mundo é mundo, não é de agora não, tá? Entretanto, existe uma experiência bizarra que um ex-comandante militar dos Estados Unidos viveu. E essa experiência dele deu uma nova perspectiva quando o assunto é sequestro nos Estados Unidos. Não sei se vocês sabem, mas é o país que mais tem, tá? Eu não posso nem falar sobre esse assunto aqui porque tanto o YouTube quanto o Facebook, eles entendem esses assuntos como assunto de natureza sensível. Não vou falar sobre, mas saibam que tem muito. Então eu quero que vocês conheçam Bob Jean, que é um homem de 87 anos e foi uma figura muito respeitável nessa indústria da pesquisa de OVNIs. Ele era ex-comandante do Comando dos Estados Unidos e ele entrou em contato com OVNIs justamente por causa da sua carreira militar. Desde então, a vida dele ficou intimamente ligada com casos alienígenas. É como se ele estivesse lá para trabalhar e, sem querer, ele acabou se conectando com esses seres, essas criaturas, e a vida dele virou uma bagunça. Esse cara, ele foi o principal orador do projeto Camelot e de outros projetos que induzem as pessoas a acreditarem que viagem interestelar não existe, quando de fato elas já estão acontecendo. Então, por muitos e muitos anos, ele trabalhou dentro desses assuntos e hoje em dia ele realiza palestras contando o que ele viu. Ele sempre manteve relações amigáveis com os alienígenas e, de acordo com ele já foi levado diversas vezes por esses seres para outros planetas
outras galáxias. Inclusive, ele esteve dentro de uma nave dessas, num local, por 6 semanas na presença direto, contato direto com esses seres. Durante uma dessas experiências, ele diz que ele teve contato com uma tecnologia alienígena e essa tecnologia alienígena o fez enxergar centenas de anos na frente. E através dessa oportunidade que ele teve de enxergar centenas de anos à frente, ele viu como seria o futuro da humanidade. Depois de todas essas experiências que teve, se tornou um aficionado por OVNIs alienígenas. E em 1963, quando ele se candidatou e foi autorizado a desempenhar uma missão no Comando Supremo Aliado da Europa, ele chegou a Paris no verão do mesmo ano. Logo em seguida, o seu nível de segurança foi atualizado para o nível mais alto que existe dentro da OTAN, chamado de Top Secret Universe. Depois disso, esse Bob ele foi enviado ao Centro de Comando de Operações Aliadas para participar do trabalho. E foi nesse centro de operações que ele entrou em contato com a pesquisa de OVNIs. Então, gente, esse simplesmente é o cara que ele teve acesso às maiores patentes dentro da OTAN, às maiores patentes dentro da ONU. Ele era simplesmente uma pessoa que o nível de segurança da informação não tinha alguém acima dele. É isso que eu quero dizer, que a informação mais top secret chegava a ele. E naquela época, a OTAN tinha em radar vários OVNIs, a União Soviética tinha em radar vários OVNIs. A OTAN pensava que esses OVNIs eram aviões da União Soviética e a União Soviética achava que esses OVNIs eram aviões da OTAN, quando não era nem de um nem de outro. E esses OVNIs, eles tinham uma tecnologia tão bizarra que eles sobrevoavam o continente europeu inteiro em apenas 20 minutos. Então foi essa a oportunidade onde o Bob esteve envolvido que fez com que ele ficasse tão fascinado por essa pesquisa. E a conclusão que ele chegou com toda essa pesquisa que ele fez, com todas as experiências que ele fez, é que pelo menos 3 raças de alienígenas estão monitorando a nossa vida aqui na Terra. E que existe um tipo que parece muito com o humano. E, gente, é muito bizarro como as histórias aqui do canal se conectam. Algumas semanas atrás, nós tivemos a entrevista com o Givaera da revista UFO, e ele disse que foi abduzido por quem? Por seres humanos. Várias pessoas com quem eu converso, que tiveram experiências de abdução, relatam a exata mesma coisa. Segundo ele, também, esses seres podem se sentar em restaurantes, teatros, ônibus e ninguém seria capaz de reconhecê-los. E eles estão em toda parte. É como se você estivesse assistindo um vídeo meu e você tivesse certeza que eu sou humana, mas eu não sou. Segundo ele também, esses seres, eles são provenientes de galáxias muito distantes e eles não vêm para cá em naves, mas sim, eles abrem portais Stargate lá no planeta deles e saem aqui pertinho. É por isso que a viagem interestelar parece ser tão difícil pra gente, mas para eles é tranquila. Ele diz também que algumas raças alienígenas são desenvolvidas no ponto tecnológico, mas também no ponto espiritual, em um nível que a gente nunca teria o discernimento para entender. E eu super concordo com ele. O Bob não somente estudou os OVNIs, mas também teve contato com diversas raças alienígenas. Por causa do passado militar dele e por outros motivos, ele foi levado por diversas vezes para a espaçonave alienígenas. Segundo ele esteve nessas espaçonaves 6 vezes. O primeiro caso aconteceu em 2003 e durou 6 semanas. Ele não sabia. Ele foi pego por um disco voador e quando ele percebeu, ele estava em uma estrela que ele não conhece, de outra galáxia, dentro da nave. Ele deu uma entrevista em 2012 e concedeu alguns detalhes sobre essa história sensacional que eu tô contando pra vocês, e é inclusive dessa entrevista que eu tô tirando a pauta pro vídeo de hoje. Disse que essas espaçonaves onde ele esteve são extremamente grandes, elas possuem um centro, um core de energia que parecem um sol, que lá dentro é quente, úmido, e parece uma mini cidade, que existem transportes para andarem dentro dessas naves. Os alienígenas o pegaram aqui na Terra e o levaram para um lugar que seria semelhante a uma biblioteca e utilizaram um dispositivo para mostrar a ele como foi que aconteceu a guerra entre o imperador Alexandre e a antiga Guerra da Pérsia, que aconteceu em 300 a.C. Segundo ele, a imagem era tão clara, tão nítida, que era como se ele estivesse vendo acontecer aquilo na frente dele, tipo
o bagulho muito realista. Na entrevista, inclusive, ele fala muito constantemente sobre as coisas que ele aprendeu com esses seres alienígenas. E segundo ele, uma das coisas que ele aprendeu é que não existe morte, mas sim que a nossa alma é imortal. E segundo Bob, ele esteve em outras dimensões, outros planetas, e ele disse que esse conhecimento é muito acima daquilo que o cérebro humano consegue processar, e esse é o motivo pelo qual nós não podemos saber. Além disso, ele expressou repetidamente nas entrevistas que eu assisti uma visão de que a fonte motriz, ou seja, aquilo que move o universo, é o amor universal. Bob não tá chegando esse amor aqui na Terra. A gente tem que rever aí o que tá barrando. Ele disse também que os seres humanos estão em um período crítico de evolução da Terra, que é ou vai ou racha, entendeu? Ou evolui ou morre. E que esse estágio importante que a Terra tá passando agora, nesse momento, servirá para um aumento da consciência dos seres que existem aqui. Agora, é óbvio, Bob pode ser só mais um louco aqui? Claro, nós nunca descartamos a possibilidade da pessoa estar fora de suas faculdades mentais. Nunca. Porém, muitas das coisas que Bob fala condizem com pesquisas de outras pessoas, com experiências de outras pessoas. Você já tinha ouvido falar da história de Bob Jean? O que você acha dessas pessoas que, quando vão chegando no final da vida, perdem o medo das ameaças que elas sofreram e acabam contando tudo aquilo que elas viram? Você concorda com o que Bob Jean disse? Comente aqui abaixo se você já tinha ouvido falar dessa história, o que você achou de tudo isso, e eu vejo vocês então nos nossos próximos vídeos. Beijos e até mais. Que paz.